Bom dia a todos, mais uma vez. Desta feita, a iniciativa tem como objetivo tentarmos perceber de que forma é que, enquanto profissionais de saúde, conseguimos melhorar aquilo que é a abordagem à pessoa com deficiência visual, no sentido de assegurar não apenas no contexto do pré-hospitalar de ambulância, mas também desde a chamada 112 até à entrada na unidade hospitalar. Ninguém melhor para falar disto do que a Ana Patrícia. A Ana Patrícia, que está aqui, obviamente, em representação do Instituto Nacional para a Reabilitação, e perceber um pouco quem é a Ana Patrícia, antes de mais. Ela trabalha, de facto, no Instituto Nacional para a Reabilitação desde 2016, atualmente integra o Gabinete de Investigação e Desenvolvimento e desenvolve a sua atividade profissional em áreas como a acessibilidade à informação e comunicação, a inclusão de pessoas com deficiência em diversos contextos, cães de assistência, etc, etc, etc. Muito importante percebermos o contexto da Patrícia. A Patrícia, de facto, já esteve no CODU, no Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, inclusive passou por uma experiência na própria ambulância e conhece um pouco aquilo que é o outro lado, vamos dizer, do utente do serviço pré-hospitalar. Obviamente que existe aqui um conjunto de oportunidades que todos estamos disponíveis para apreender e conhecer, e é essa a razão pela qual a Patrícia está cá. Algumas notas em relação ao webinar. Ele vai ser gravado, vai ter uma duração de sensivelmente 1 hora e estão todos convidados a colocar as suas questões e a participar através do chat ao longo da sessão, sendo que guardamos depois esse espaço para o fim da palestra da Patrícia. Estará também presente o enfermeiro Turbatuca, que é o representante da Comissão da Segurança do Doente do INEM e que, de facto, vai falar também um pouco da pertinência da iniciativa e da importância de olharmos um pouco para a temática da forma como estamos a fazer. Antes de mais, agradecer a todos aqueles que estão presentes e espero que seja uma sessão fantástica. Patrícia, vamos a isto. Obrigada, João, e obrigada, antes de mais nada, ao INEM por este convite que foi dirigido ao Instituto Nacional para a Reabilitação. Antes de mais nada, eu quero dizer-vos uma coisa que se calhar muitos de vocês não sabem, se calhar outros já sabem porque viram nas notícias. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Bengala Branca. Como saberão, a bengala é um dos símbolos, digamos assim, ou pelo menos é daquilo que as pessoas mais se lembram quando falamos em pessoas cegas. E este dia serve precisamente para transmitir a toda a sociedade que a bengala não é um sinónimo de dependência ou um símbolo negativo, ela é sim o símbolo da autonomia e da independência e da autodeterminação das pessoas cegas. E, acrescento eu, Patrícia Santos, de coragem, porque eu garanto-vos que com os obstáculos que ainda temos na rua, sair à rua de bengala é preciso também muita coragem. Pronto. Eu tenho deficiência visual de nascença. Não é que isso tenha alguma coisa de extra relevante para aqui, ou se calhar até terá, simplesmente porque, dada a minha experiência de pessoa cega desde o dia em que nasci, é natural que eu, a meio da apresentação, vos mencione algumas experiências que eu própria vivi, ok? Portanto, eu vou partilhar o PowerPoint. Deixem-me ver. Ok. Muito bem. Ok. Peço só aí aos colegas que me digam se estão a ver em modo de apresentação. Sim, Marta, João, Catarina? Ok, sim. obrigada. Então, o que é que pretendemos com esta pequena sessão? Aumentar o vosso conhecimento e a qualidade do trabalho que fazem quando entram em contacto com uma pessoa com deficiência visual, em termos de cuidados pré-hospitalares. Isto é um mundo, ok? Isto é mesmo só. É mesmo uma questão de vos pôr um bocadinho a pensar neste assunto, porque nós no INR temos isso, existe formação de muitas horas em várias temáticas relacionadas com a deficiência visual e nós aqui vamos passar um bocadinho por elas aqui numa lógica de vos chamar a atenção para estas questões, mas isto não é o pacote completo, ok? Isto é só abrir o pacote e deixar-vos cheirar um bocadinho para ver se ficam entusiasmados com esse cheiro e querem aprofundar o vosso conhecimento. Quantas pessoas com deficiência visual existem em Portugal? Bom, o censo de 2021 diz-nos que
cerca de 385 mil pessoas indicaram no censo que têm muita dificuldade ou total dificuldade em ver. O censo não pergunta se as pessoas têm deficiência visual. Se vocês bem se lembram do formulário do censo, o que ele pergunta é: indica o grau de dificuldade que tem em realizar as seguintes ações: ver, ouvir, vestir-se, tomar banho, compreender instruções simples, pronto. E as pessoas, tendo em conta aquilo que é a sua percepção sobre o que é ter muita dificuldade ou ter pouca dificuldade, assinalam isso. Portanto, o que é que isto significa? Que isto não nos permite ter dados concretos sobre as pessoas com deficiência visual que existe. Sabemos que cerca de 385 mil declararam ter muita dificuldade ou total dificuldade em ver. Contudo, isto são dados de hoje, li uma notícia no Público, precisamente sobre o Dia da Bengala Branca, em que a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia diz que estimam que sejam 620 mil, que é basicamente o dobro, quase, de 385 mil, não é? Portanto, temos efetivamente aqui um número grande de pessoas, contudo, ninguém consegue saber ao certo quantas são. Depois, sabermos aqui um bocadinho os conceitos e a terminologia sobre a deficiência visual. A deficiência visual é uma das áreas da deficiência. Existe quando alguém tem um comprometimento do sentido da visão, que pode ser total ou parcial. Portanto, pode a pessoa ter esta perda total ou parcial, e pode ser parcial nos dois olhos, ou pode ser ter num e não ter no outro, e vice-versa. E pode ser congénita ou adquirida. Portanto, pode ser congénita, como eu, não é? Nasci com glaucoma congénito, ou adquirida em qualquer altura da vida, em criança, em adolescente, em adulto, em idoso. Portanto, a qualquer momento, esta deficiência pode surgir. É uma condição muito heterogénea, porque é considerado deficiência visual a partir do momento em que a pessoa tem 3 décimos de visão ou menos. Ora, dos 3 décimos aos 0 décimos, se quisermos pôr isto de um ponto de vista quantitativo, que é uma coisa que nós técnicos de reabilitação e que trabalhamos nestas áreas, não é uma coisa que nos importe muito as questões quantitativas, mas para vocês perceberem é mais fácil. Dos 3 décimos aos 0, não é? Temos aqui uma realidade muito grande. É como se nós estivéssemos a falar numa escala de cores, entre branco e preto. Temos ali os 3 décimos que está, vamos considerar que é ainda um cinzento, mas nesse cinzento já semi-escuro, temos o cinzento ainda mais escuro, ainda mais escuro, ainda mais escuro, ainda mais escuro, até chegarmos ao preto. Isto é mesmo só uma metáfora para vocês perceberem, porque depois na realidade não é assim, ok? Não é assim em termos de preto. As pessoas que não veem nada não vivem no preto. A ausência de visão não é igual a termos a luz apagada. É uma coisa diferente. Mas isto para vos dizer que entre quem tem deficiência visual no limiar da deficiência visual, que é os 3 décimos, e quem é totalmente cego, temos aqui uma condição muito variável, que é a maioria das pessoas. Daqueles 385 mil que eu vos falei há pouco, que o censo indica, apenas 28 mil são pessoas que consideram ter total dificuldade em ver. Os outros 300 e muitos mil são aquilo que nós designamos por pessoas com baixa visão. São pessoas que apresentam ainda muita dificuldade em ver após correção. Portanto, não estamos a falar de alguém que tem uma alta miopia e que põe os óculos. Não. Estamos a falar de pessoas que apresentam muita dificuldade em ver após correção. Normalmente são pessoas que conseguem ler, por exemplo, textos muito ampliados. Algumas conseguem ainda deslocar-se na rua, por exemplo, sem bengala, e como devem calcular, isto causa-lhes a nível social alguns transtornos, porque a sociedade não entende que haja pessoas que têm uma visão que é baixa, mas que ainda não é cegueira. E então, por exemplo, temos, às vezes, pessoas com baixa visão que entram num sítio qualquer, por exemplo, com uma bengala de sinalização, porque precisam dela, porque podem, por exemplo, ver textos ampliados, mas não conseguir ver para o chão algum obstáculo, certo? Mas depois, por exemplo, chegam a um sítio público com a sua bengala, sentam-se
e de repente tiram o telemóvel da mala, que está equipado com um ampliador, e começam a ler e a mandar mensagens. E a sociedade não entende isto. Como é que anda com uma bengala e manda mensagens num telemóvel, não é? Portanto, estas pessoas precisam, muitas vezes, aqui de uma compreensão da sua situação extra, porque aquilo que nós percebemos é que para a sociedade em geral, há os que veem e os que não veem. E é difícil, e que já lhes é difícil compreender a vivência dos que não veem, então imaginem compreender a vivência dos que veem mais ou menos. Portanto, estas pessoas aqui, de facto, são aquelas que às vezes apresentam dificuldades acrescidas. As pessoas cegas são aquelas pronto, que veem, que não têm o sentido da visão, não é que não veem nada ou que vivem no escuro, volto a repetir, é as que não têm o sentido da visão, é a ausência de visão, ou podem ser pessoas que, tendo um resíduo visual tão baixo, por exemplo, eu consigo perceber se a luz está acesa ou se está apagada. Tenho aquilo que se chama percepção luminosa. Mas essa percepção luminosa que eu tenho não me serve para absolutamente nada, não é? Eu não consigo usar isso para ler, para encontrar objetos, para me deslocar na rua. Não, simplesmente consigo perceber se está de dia ou está de noite por causa da luz. Portanto, eu legalmente e funcionalmente eu sou uma pessoa cega, embora tenha a noção de se a luz está acesa ou está apagada. Portanto, estamos aqui no domínio da funcionalidade. O que a pessoa vê vultos. Ok, mas esses vultos permitem fazer alguma coisa como pessoa que vê? Não, faz tudo enquanto pessoa cega. Ela legalmente é cega, não é uma pessoa com baixa visão. Então, mitos e preconceitos que queremos aqui desconstruir relativamente às pessoas com deficiência visual. Primeiro, as pessoas que não veem preferem ser tratadas por invisuais porque a palavra cego é muito dura. Normalmente, a palavra cego é dura para as pessoas que veem. Para nós que não vemos, a palavra cego é uma palavra normal. Aliás, se vocês forem olhar para o nome das associações de pessoas cegas que são constituídas pelas próprias pessoas cegas, eles não adotam a palavra invisuais nunca. A ACAP, em Portugal, é a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. A ONCE, que muitos de vocês conhecem, que tem todo aquele património, todo aquele poder económico, a Organização Nacional dos Cegos Espanhóis. No Brasil, a ONCB, que também tem um peso imenso, é a Organização Nacional dos Cegos Brasileiros. Temos a União Mundial de Cegos, a União Latino-Americana de Cegos. As pessoas cegas identificam-se como cegas, não como invisuais. As pessoas que veem é que acham que a realidade de ser cego é tão difícil ou tão dura que inventaram aqui um eufemismo quase para tornar esta realidade mais suave. Mas é só para elas, não é para nós. Diferente será dizer que a pessoa é ceguinha, que já tem em si um conotativo ali de caridade, não é? Caridoso, a ceguinho, coitadinho, pronto, temos que ter muito cuidado. Isso sim, agora dizer que a pessoa é cega, é isso mesmo. Olha, está aqui uma senhora que precisa de acompanhamento porque a senhora é cega. É esta a forma correta de se dizer, ok? Outro preconceito. As pessoas com deficiência visual vivem sempre com alguém que vê. É mentira. Olha, nós cá em casa, por exemplo, somos duas pessoas cegas e os únicos que veem são os nossos cães. Não há mais ninguém que vê aqui. E, portanto, quando muitas vezes... Posso-vos dizer que já me insultaram nas redes sociais da DGS, da Direção-Geral de Saúde, e posso-vos contar isto sem problema nenhum, porque na altura que houve o Covid, puseram um vídeo sobre como lavar as mãos. E esse vídeo não tinha nenhuma voz a explicar como é que se lavava as mãos. Tinha alguém a lavar as mãos, a demonstrar, e depois música. E estava toda a gente a dizer... e tinha a intérprete de língua gestual a explicar como é que se fazia. E então a DGS pôs uma publicação a dizer-me: sim, agora queremos chegar a todas as pessoas e temos os nossos vídeos com língua gestual portuguesa. E eu fui lá e comentei: pois, também era bom era que tivessem voz a explicar como é que se lava as mãos, porque nós, porque as pessoas assim ficam excluídas de saber como é que se lava as mãos corretamente, que nesta altura do Covid é tão importante. Vocês não imaginam que as outras pessoas me escreveram no Facebook. Para que é que anda aqui a chatear? Isto já é a mal que chegue. Acha que as pessoas cegas andam no Facebook a ver vídeos? Alguma vez como é que podem? E de certeza que eles têm em casa alguém que pode ver o vídeo e que lhes pode explicar. Isto é tudo errado. Sim, as pessoas cegas andam no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Tinder e onde vocês quiserem. E não vivem sempre com alguém em casa que vê. Porque as pessoas têm direito a formar a sua própria vida e ter a sua vida de forma autónoma
e não há sempre alguém que vê em casa, ok? Depois, também há um medo que as pessoas com deficiência visual têm outras limitações acrescidas para além da visão. As pessoas acham que nós ouvimos mal, então falam alto. Acham que nós temos dificuldade em compreender e então falam connosco como se nós fôssemos crianças. Acham que nós temos dificuldades de mobilidade e então querem sempre ou que estejamos sentados, ou querem que nós andemos numa cadeira de rodas quando simplesmente não estamos naquela altura com nenhum problema de mobilidade, mas acham que nós também temos dificuldade em andar. Portanto, a não ser que haja efetivamente aqui uma dupla incapacidade, a pessoa que não vê simplesmente não vê. Não tem mais nada. Pode-se falar normalmente, com tom de voz normal, pode-se falar de acordo com a idade cronológica que ela tem, tudo isso. Não é preciso ir buscar nenhum banquinho, nenhuma cadeira de rodas, nenhum nada, porque se a pessoa se tiver que ficar em pé durante um tempo, fica. Diferente será, claro, que se tem um pé partido, precisa de se sentar, mas não é por ter deficiência visual, é por ter o pé partido, ok? Depois, as pessoas com deficiência visual têm uma vida diferente das restantes pessoas. Não têm. Existe de tudo. Vocês podem, por exemplo, atender uma pessoa cega em coma alcoólico, em situação de overdose, que foi vítima ou agressor de violência doméstica, que saltou de paraquedas, que andou a cavalo, que que se tentou suicidar, que, sei lá, qualquer outra situação que vocês pensem que se aplica a qualquer outra pessoa, também se aplica às pessoas com deficiência visual. É exatamente igual, não há aqui nenhuma diferença, ok? Que estava num bar à noite e envolveu-se numa cena de pancadaria. Portanto, tudo isto existe. E posso dizer que isto são tudo situações que eu conheço. Portanto, isto não é ficção da minha cabeça. Isto existe mesmo. Nós temos uma vida igual à de toda a gente. Não é diferente. Então, agora vamos fazer aqui um passeio desde o momento em que a pessoa telefona para o serviço de emergência e que cuidados é que devemos ter, até ao momento em que chega ao hospital, sendo que me pediram para me centrar nos cuidados pré-hospitalares, porque depois nos hospitalares teríamos outra palestra. isto nunca acaba. Mas pronto. Durante a chamada, ok? O que é que devemos ter em atenção? Se a pessoa se identificar enquanto pessoa com deficiência visual, evitem fazer-lhe perguntas do género. Por exemplo, eu lembro quando eu estava com Covid. Então, e a secreção do nariz é de que cor? Não sei. Ou, por exemplo, vamos imaginar que é alguém que caiu. Tem muitos hematomas. A pessoa não sabe se tem hematomas. A pessoa sabe o que lhe dói, que é o que ela pode sentir. Agora, se tem hematoma, claro que se tem um corte ou uma ferida porque esfolou, por exemplo, o joelho, isso sabe. Porquê? Porque sente, porque deita sangue, porque tudo isso. Agora, questões relacionadas que requerem respostas puramente visuais, a pessoa não vos vai conseguir dar, seja relativamente a ela ou seja relativamente a outra pessoa. Vamos imaginar que é uma mãe que telefona para a emergência porque o seu bebê, uma mãe cega, que telefona para a emergência porque o seu bebê tem uma coisa qualquer. Então, mas de que cor é que está a pele do bebê? Não sabe. Sabe, por exemplo, se o bebê está quente, se tem dificuldades em respirar porque faz um som diferente. Isso sabe e consegue dizer. Agora, de que cor está o bebê? Se tem manchas, não sei, isso não vai saber. Portanto, nós temos que adequar as perguntas às respostas que a pessoa nos consegue dar, ok? Depois, vamos imaginar que há alguém que cai na rua ou que teve um acidente na rua. A pessoa pode não vos conseguir dizer exatamente onde é que está. Portanto, perguntas como: então, mas não vê aí letreiros de lojas ou se há a placa com o nome da rua? A pessoa não vos vai conseguir dizer isso. A pessoa vai conseguir dizer-vos, por exemplo, se é uma rua muito movimentada ou pouco, se tem obras perto ou não, porque é o que ela consegue ouvir. Se houve pessoas a deslocarem-se à volta a quem se possa dirigir para pedir ajuda, isso a pessoa consegue-vos dizer. Agora, informação meramente visual, a pessoa não vos vai conseguir indicar. Depois, isto já vos disse. Agora, uma coisa que é importante que vocês saibam, por norma, as pessoas com deficiência visual utilizam telemóveis exatamente iguais aos de toda a gente. Portanto, a possibilidade, por exemplo, de se fazer uma videochamada para a pessoa vos mostrar com a câmera do telemóvel dela, se estiver em condições para isso, onde é que ela está. Vamos imaginar que eu vou na rua e que de repente bato com a minha bengala e tropeço em alguém que está caído no chão
e que quero ligar para o INEM para dizer, mandem cá uma ambulância porque eu acabei de dar aqui com uma pessoa que está caída no chão. Então, onde é que estão exatamente? Eu não sei dizer se calhar onde é que estou, não é? Porque isto é outra ideia pré-concebida que temos, que é as pessoas cegas andam sempre em locais que conhecem. Pode não acontecer. Eu posso encontrar uma pessoa caída no chão no meu trajeto habitual do metro do Saldanha, que sai ao pé da Versalhes até ao INR, que é ao pé da Gulbenkian, ainda tenho que andar um bocadinho. Ou posso, por exemplo, decidir ir a um sítio qualquer, porque vou a uma entrevista de emprego, uma empresa onde nunca fui, e de repente isto acontecer. Portanto, eu posso não vos saber dizer exatamente onde é que estou. Mas existe, se isso acontecer, existe a possibilidade de, através de uma videochamada, eu conseguir-vos mostrar onde é que estou. Portanto, a utilização destes recursos tecnológicos podem ser utilizados, assim como também existe a possibilidade que todos nós hoje em dia utilizamos o WhatsApp, por exemplo, da partilha da localização. Basta para isso que alguém me forneça um número com quem eu possa partilhar a minha localização, mas eu e a maior parte das pessoas hoje em dia, as novas tecnologias são espetaculares para nós que não vemos e permitiram-nos uma série de coisas. E esta possibilidade das videochamadas e da localização e da utilização do GPS e tudo, para nós, tem sido espetacular. E, portanto, nós conseguimos perfeitamente usar estas soluções. Basta para isso que quem está do outro lado também interaja connosco, ou haja a possibilidade de interagir connosco dessa maneira, ok? Na chegada ao local, o que é que acontece? Portanto, nós ultrapassamos aqui os constrangimentos da chamada e quem vem na viatura chega lá e o que é que encontra? Primeiro, identificar-se e explicar o que é que vai acontecer. Lembrem-se de uma coisa, nós não vemos o vosso colete, nem o vosso casaco, nem o vosso distintivo a dizer que são do INEM, ou da Cruz Vermelha, ou dos bombeiros. Portanto, o que é que acontece? Eu estou caída no chão e de repente chega uma pessoa que me aborda e que me começa a fazer perguntas e não sei o quê. Eu não vejo para saber que profissional é aquele. Portanto, a primeira coisa é sempre identificarem-se e dizerem quem é que são, o que é que estão ali a fazer, de que entidade são, para que a pessoa, ok, é com esta pessoa que eu tenho que falar, nesta pessoa eu posso ter confiança, a partir daqui estou entregue a eles e estou bem, certo? E isto é válido, por exemplo, e já me aconteceu, por exemplo, às forças de segurança. Às vezes estamos na rua, chega alguém ao pé de nós, começa a fazer muitas perguntas, e vai para onde? E não sei quê, e não sei como. Pronto. E nós, às vezes temos reticências em responder, não é? Porque uma coisa é eu responder a um polícia que está na rua, para onde é que vou, até na possibilidade dele me poder ajudar. Outra coisa é ser um total desconhecido que não tem qualquer ligação a nenhuma entidade e que simplesmente está a querer buscar e saber para onde é que eu vou, ou até pode estar à espera que eu vá não sei para onde. Vais para uma rua que é mais parada, então vou atrás de ti e vou-te assaltar. Isto acontece, ok? Portanto, é normal que para nós seja muito importante perceber quem é aquela pessoa, de onde é que ela vem e o que é que vai acontecer a seguir. Depois, as palavras que se usam com as pessoas que não vêm são muito importantes e devem ser muito concretas. As palavras como o meu colega está ali a fazer não sei o quê. Ali é o quê? É na ambulância? É ali com outra pessoa que também está ferida? É, vamos para ali sentar-nos um bocadinho. O que é esse ali? O ali, o aqui, é tudo expressões que são relativas, não é? Estão relacionadas com a posição em que estamos, mas que nós não temos essa noção. Por isso é importante utilizar palavras como à sua esquerda, à sua direita, mais à frente, mais atrás, indicativos concretos e não palavras muito vagas. Segure-se aqui. Aqui é o quê? Aqui é onde vocês estão, mas eu não estou a ver se está lá algum sítio onde eu me posso segurar, certo? Depois, isto já vos disse. Relativamente, vamos imaginar que vamos então tentar deslocar-nos para qualquer sítio e há necessidade de a pessoa se apoiar em vocês para se deslocar, ok? O segredo aqui é sempre tentarem perceber e perguntarem à pessoa qual é a melhor forma de ajudar. Normalmente o que é que acontece? Quando alguém nos quer apoiar para nos deslocarmos ou acompanhar para deslocarmos do ponto A para o ponto B, o que
pessoas começam logo a fazer é agarrarem no nosso braço. E essa não é a posição correta, nem é a forma como nós nos sentimos mais seguros. É ao contrário. Portanto, quem não vê que agarra no braço do outro, e eu já vos vou explicar mais à frente porquê. Portanto, evitem começar a agarrar na pessoa e a tentar transportá-la para determinado sítio ou encaminhá-la sem antes perguntar se a pessoa deseja que essa ajuda ou que esse acompanhamento seja prestado. Vamos imaginar que é uma pessoa com baixa visão. Se calhar nem precisa de ir agarrada a vocês. Se calhar a pessoa até consegue ir sozinha, não é? E quer ir sozinha. Portanto, a chave aqui é mesmo perguntar se a pessoa precisa de ajuda para se deslocar e qual é a melhor forma de fazer essa deslocação. Então, e como é que fazemos estas técnicas de acompanhamento da pessoa? Oferecerem o vosso braço, já expliquei, e já vamos ver numa imagem porquê. Depois, a pessoa que não vê coloca a mão dela assim na altura do vosso cotovelo e é a partir daí que ela vai sentir todos os movimentos do vosso corpo. Se desviam para a esquerda, se desviam para a direita, se sobem um degrau, se descem um degrau, se estão a andar com mais cuidado porque, por exemplo, o chão tem obstáculos ou é escorregadio. Portanto, através dela estar com a mão dela no contacto com o vosso braço, desculpem, ela vai conseguir ter todas estas sensações, o que vai permitir que se desloque com muito mais confiança. Depois, devem sempre informar, apesar disto, devem sempre informar obstáculos como degraus, declives, vamos imaginar que há qualquer coisa no chão, olha, agora vamos ter que levantar o pé para passar aqui um fio ou qualquer coisa desse género. Portanto, tudo isso deve ser verbalizado, até porque vamos pensar numa coisa. Nem todas as pessoas com deficiência visual têm a mesma vontade de deslocar-se na rua. E vocês podem encontrar uma pessoa que é cega de nascença como eu e que não conhece outra realidade e que tenha a vontade para me deslocar em espaços desconhecidos, mas podem, por exemplo, encontrar uma pessoa que chegou há 10 dias e que, portanto, o medo dela ainda em deslocar-se sem ver é imenso. E, portanto, nesse caso, há que ter aqui um cuidado extra. Normalmente são pessoas até que ainda andam muito devagar, andam muito a medo. Portanto, temos que ter aqui um bocadinho de sensibilidade para compreender estes contextos e para perceber que não pode ser, não podemos trazer a pessoa a reboque, digamos assim. Temos que estar atentos ao seu tempo e ao seu receio e à sua forma de andar. Em passagens estreitas, devem colocar o braço onde a pessoa está em contacto convosco para trás do vosso corpo, para que ela perceba que é atrás de vocês que se deve colocar. E agora temos as imagens, que eu acho que vos ajudam a perceber porque é que é a pessoa cega que coloca a mão no braço da pessoa que vê e não o seu inverso. Para além de se permitir à pessoa sentir os movimentos do vosso corpo, isso também vai fazer com que ela fique cerca de um passo atrás de vocês, ou seja, se houver, ela consegue assim prever e antecipar todos os movimentos. Por exemplo, quando chegam a um degrau, vocês chegam sempre um passo antes. Portanto, a possibilidade dela tropeçar no degrau é bem menor. Se for ao contrário, se forem vocês que estão a agarrar no braço dela, é ela que vai à frente. É ela que vai, por exemplo, numa situação de escadas e degraus, aproximar-se primeiro dessa escada. E, portanto, a possibilidade de cair é bem maior. Depois, a passagem estreita, também como veem aqui, se puserem o vosso braço para trás e derem a indicação verbal de que, olha, agora vamos passar aqui numa passagem estreita, tem que se colocar atrás de mim. A pessoa coloca-se atrás de vocês e isso evita de andar a chocar contra obstáculos que existam, certo? Depois, nas portas, é basicamente a mesma coisa, também dar a indicação à pessoa que se deve colocar atrás de vocês, a não ser que sejam portas muito largas e que consigam passar lado a lado. E na questão das escadas também é a mesma coisa, portanto, continuam ela com a pessoa que não vê com a mão no vosso braço e vão subindo a escada e descendo com naturalidade, e ela, através do vosso corpo, vai sentindo quando é que a escada começa, quando é que a escada acaba, quando é que vocês pararam ou começaram a subir ou descer. E a questão aqui do sentar é muito importante. As pessoas, quando querem que a gente se sente, fazem malabarismos que nem vos conto. Mas é muito simples. Se for uma cadeira, vocês colocam a mão da pessoa nas costas da cadeira e ela, a partir daí, localiza a cadeira e senta-se. Se for, por exemplo, uma maca ou uma cama do hospital, vocês colocam a mão da pessoa em cima da cama do hospital, ela, a partir daí, consegue perceber a posição da cama ou da maca
maca, faça ela, orientar-se e deitar-se. Não é aquela coisa que às vezes as pessoas fazem, que é pegarem nos nossos braços, virarem-nos de costas para a cadeira ou para a maca, de maneira a que fique na parte de trás das nossas pernas e quererem que nós nos sentemos, para nós é a forma mais insegura. Porque nós não estamos a perceber, com a nossa mão, onde é que nos vamos sentar. E às vezes é mais alto do que pensamos, ou é mais baixo do que pensamos, e a pessoa inclusivamente pode desequilibrar-se e cair. Mais fácil do que tudo isso é pegar na mão da pessoa e dizer: olha, gostava que se sentasse aqui. É só isso. É muito fácil. Como veem, eu não vos venho aqui dar receitas de nada espetacular. Isto é tudo, às vezes, é mesmo uma questão de pensar sobre o assunto, que eu acredito que em situações de emergência vocês não tenham às vezes muito tempo para pensar sobre o assunto, e é por isso que eu também estou aqui. Mas isto é tudo muito, quase às vezes, informações de bom senso. Agora temos os nossos amigos cães. Os cães-guia, que são aqueles animais que toda a gente acha que são muito fofinhos, não é? E são, de facto. Acompanham as pessoas com deficiência visual a todo o lugar e pode acontecer que aconteça alguma situação que envolva uma pessoa com deficiência visual e o respectivo cão. Eu tenho cá em casa um participante de um atropelamento, ok? Onde o cão também estava. Portanto, foram atropelados os dois. O participante humano ficou pior tratado do que o participante canino, por ser mais pequeno, saltou e não foi atingido, não é? Mas de facto isto acontece. E o que é que vocês podem fazer nessa situação? Em primeiro lugar, vamos pensar que a pessoa está consciente, ok? Vocês não devem tocar nem distrair o cão, porque o cão vai estar numa situação de stress muito grande. Por exemplo, neste caso, que nós temos cá em casa, o cão ficou super assustado, a arfar imenso, e só se acalmou quando o dono conseguiu falar com ele e dizer-lhe para ter calma que estava tudo bem. Portanto, aqui, quando o cão está numa situação de alto stress, porque ele viu a pessoa que ele mais adora no mundo doente, e eles têm uma grande, ao ir pelo ar, eles têm uma grande capacidade de perceber quando nós estamos doentes e como nós não estamos bem. Eles ficam em stress quanto mais se vier uma pessoa que ele não conhece de lado nenhum, com coisas na mão, que se dirige a correr ao seu dono e que vai interagir com o dono, e o stress ainda aumenta mais. Portanto, há que termos aqui algum cuidado e alguma tranquilidade na aproximação e tentar perceber se a pessoa estiver consciente e, se puder, deixar que a pessoa interaja com o cão para primeiro conseguirmos acalmar o cão. E depois aí vocês seguem o vosso trabalho. E acalmar o cão pode ser simplesmente dizer-lhe para ter calma, para se deitar, aproximá-lo de si, porque eles querem muito o contacto connosco, não é? Aproximá-lo de si e dizer agora fica, não mexe, e deixar que vocês façam o vosso trabalho. Depois, se for necessário, por algum motivo, separar o cão da pessoa, é preciso que se explique o porquê, e já vamos ver porque é que esta questão de separar o cão da pessoa não é fácil, e quanto tempo é que isso vai durar. Vou-vos dizer que já me aconteceu, por exemplo, ir com a minha cadela às urgências de um grande hospital de Lisboa. E aconteceu, por exemplo, ir fazer um eletrocardiograma e eles não devem entrar nesse tipo de locais, até por causa dos raios e de toda essa parte que vocês conhecem melhor do que eu. Ela ficou cá fora à porta, e é importante perceber, não é? Se me dissessem simplesmente, olha, agora vai entrar para aqui para esta sala e o cão tem que ficar aí fora. Isso eu não sei, mas tem que ficar aqui fora porquê? Ok, porque é importante que expliquem. Vai entrar para esta sala para fazer X exame, ok? Depois, se a pessoa estiver inconsciente, vamos imaginar que nada disto funciona e que a pessoa não está inconsciente e não consegue interagir com o cão e vocês chegam lá e têm um cão-guia, a lei nacional indica que os cães-guia têm um arnês onde, entre outras coisas, diz a escola onde o cão foi treinado. Com isso, vocês conseguem facilmente, com qualquer telemóvel, ir ao Google, pesquisar, ligar para a escola de cães e perguntar o que é que fazem. Porque, como é lógico, o cão não pode ficar ali sozinho, o cão não deve ir para um canil municipal, nada dessas coisas. Portanto, a escola de cães, melhor, e volto a dizer,
Um cão-guia tem sempre o nome da escola no seu arnês. Se não tiver, é porque não é cão-guia, é um cão doméstico. E aí não estamos no domínio dos cães de assistência, estamos no domínio dos cães de companhia, ok? Mas um cão de assistência tem sempre o nome da escola no arnês, devem entrar em contacto com a escola e perceber o que é que devem fazer e qual a melhor forma de agir. No caso, por exemplo, que nós temos cá de casa, o que aconteceu foi que até, inclusivamente, as pessoas da emergência tiveram a apalpar o cão, a ver se ele tinha alguma fratura e tudo. O cão foi para o hospital, na ambulância, que é o que deve acontecer, até que chegou os familiares da pessoa que foi atropelada e levaram o cão. Mas, claro, todo o processo do cão ir para o hospital teve que ir, não é? Até porque eu vou-vos dizer, eu já estive com a Marta dentro da ambulância e um cão-guia vai perfeitamente deitado dentro da ambulância e tem imenso espaço. Se tem espaço para ir deitado num avião no meio dos bancos, ainda mais espaço numa ambulância tem. E também vos posso garantir, o cão não vai andar aos saltos dentro da ambulância. O cão vai entrar, deitar-se e ficar lá até que lhe seja dito que saia. Em termos de legislação, temos o Decreto-Lei 74/2007, de 27 de março, que é a lei que nós chamamos a Lei dos Cães de Assistência, no qual se incluem os cães-guia. Atenção que cães de assistência não são só cães-guia, podem ir ler este diploma, que está lá muito melhor explicado. E este decreto-lei consagra o acesso das pessoas com deficiência com os seus cães e até dos próprios treinadores a locais públicos, transportes e todos os locais de acesso público. O decreto-lei não tem exceções, portanto, não há nada excepcionado de podem aqui, mas não podem ali. Isso não existe na nossa legislação. E se houver um motivo pelo qual um cão-guia não, vamos falar neste caso nos cães-guia, não entra em determinado sítio, isso tem que ser muito bem fundamentado, porque isso é um atentado àquilo que a lei diz, ok? Por exemplo, eu não vou levar o meu cão-guia para uma secção de infectocontagiosos, não é? Não é bom para o cão, nem é bom para as pessoas que estão lá. Mas eu vou levar o meu cão-guia às consultas, como levo sempre, e vou levar a uma urgência. Se eu tiver já me aconteceu, ter um pico de tensão arterial e ir à urgência do Santa Maria, tive lá o dia inteiro, porque davam medicação, a tensão não baixava, e cada vez que me chamavam para medir a tensão ou para voltar para a sala de espera, para continuar à espera que a medicação atuasse, era a minha cadela que andava para trás e para a frente a levar-me, porque não havia ninguém para fazer o acompanhamento. Portanto, os cães-guia realizam um trabalho de acompanhamento da pessoa que é fundamental e a sua permanência em determinado sítio não pode ser impedida. No artigo 2º do Decreto-Lei temos o âmbito de aplicação, que nos indica, entre outras coisas, que os cães de assistência podem entrar, têm livre acesso a estabelecimentos de saúde público ou privado. E também, como tínhamos lá em cima, já a questão dos transportes, portanto, é tudo o que é transportes, portanto, sendo que as viaturas de emergência também são transportes, porque transportam pessoas, portanto, também aqui se aplica a legislação dos cães-guia. Dentro da ambulância, devem detalhar à pessoa a entrada e a saída do veículo, se necessário colocando a mão dela em sítios onde, por exemplo, ela se poderá segurar para, por exemplo, subir os degraus, ou vamos imaginar que ela vai com vocês, vai de maca, e a maca é colocada dentro da ambulância, devem explicar que agora vamos fazer a entrada da maca dentro da ambulância, porque senão a pessoa está consciente e de repente sente ali um movimento na maca e sente que está a ser levada para determinado sítio. Lembrem-se sempre disto, pessoa que não vê, não prevê o que é que está a acontecer. Vocês pegam na maca, vão com ela em direção à ambulância. Uma pessoa que vê consegue ter esta noção. Uma pessoa que não vê, não consegue. Portanto, a comunicação é sempre muito importante. Depois, se houver algum barulho diferente, vamos imaginar, sei lá, uma máquina de oxigênio, qualquer outro equipamento que vocês tenham lá, alguma coisa que cai com estrondo de repente, etc., devem explicar o que é que aconteceu, porque a pessoa já está nervosa por causa da situação de emergência em si, e portanto é importante que ela perceba tudo o que é estranho ali. Estamos num momento em que tudo é diferente e, portanto, tudo o que é estranho deve ser verbalizado para que a pessoa compreenda.
Depois, à chegada ao hospital, certifiquem-se que existe alguém que fica com a pessoa, ok? Porque a pessoa que não vê não pode, por exemplo, estabelecer contacto visual com alguém que passa para pedir uma informação, para pedir para ir à casa de banho, para perguntar qualquer coisa, para dizer que tem fome ou para dizer que não se está a sentir bem. Não há esta possibilidade. Eu não consigo, em lugar nenhum, nem num restaurante, nem onde quer que seja, estabelecer contacto com uma pessoa que está a passar e dizer: olha, desculpe, eu precisava aqui de qualquer coisa. Isso para quem não vê não é possível. A não ser que a pessoa passe e que ouça os passos, mas também muitas vezes a pessoa que está a passar não estabelecer contacto visual connosco também não se vai a perceber. E, portanto, ter alguém que fica ali, nem que seja um voluntário, que está sempre ali e que se a pessoa precisar de alguma coisa, se vai levantar, se vai dirigir onde há pessoas que possam prestar apoio ou informação e pergunta. E isto é muito relevante, ok? Depois, por fim, a questão dos documentos. Até porque quando eu estive no CODU explicaram-me que existe um documento, como por exemplo a recusa de transporte, que é necessário que a pessoa assine. Se houver alguma coisa para ler ou para assinar, o que é importante e o que seria importante, até de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é que esse documento exista num formato que a pessoa possa ler, seja em braille, em áudio, em digital, qualquer coisa que permita à pessoa ler e apropriar-se ela própria da informação. Não existindo, deve ser lido por vocês ou por alguém, à pessoa, o conteúdo daquele documento, o conteúdo integral, não é? Isto é só um documento que fala aqui da sua recusa de transporte. Não. Eu quero saber exatamente que termos é que aquele documento tem, ok? Portanto, isto é válido para qualquer documento. Depois, nunca partam do princípio que a pessoa não assina ou não escreve. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que não veem tem o seu cartão de cidadão assinado, assina, sabe escrever, sobretudo até às vezes pessoas que cegaram depois de adultas, escreveram toda a vida. Não há motivo para não saberem escrever ou para não saberem assinar. E se eu sei assinar, e se assinar é um ato de cidadania, porque é que há de alguém assinar por mim um documento que é meu? Não faz sentido. Portanto, perguntar à pessoa, consegue assinar? Sim. Então vocês arranjam um cartãozinho ou qualquer coisa, ou colocam o dedo da pessoa no sítio onde começa a linha para assinar, ou a ponta da caneta e dizem, olha, para assinar a partir daqui. E a pessoa assina. Não é difícil. Nem para vocês, nem para ela, ok? Às vezes nós costumamos dizer na brincadeira, quando as pessoas perguntam, então, mas e como é que vai assinar? Com uma caneta, que é como toda a gente assina. Não é? Às vezes porque de facto nós sabemos assinar. É uma das competências que nos é ensinada ou na escola, ou em reabilitação, ou o que seja. Não há dificuldade nenhuma para isto. Em conclusão, e o que é que as 3 ideias que eu gostava que vocês levassem disto tudo? A comunicação sempre clara e objetiva, nunca comunicar de menos, comunicar sempre o que é que vai acontecer, como é que são as coisas, o que é que é para ler, para onde é que vamos com quem, vamos fazer o quê. Isso é importante, que é aquilo que as pessoas que veem se vão conseguir a perceber porque veem. Nós não vemos, precisamos de alguém que nos diga. Depois, o respeito pela autonomia da pessoa. Se a pessoa consegue entrar sozinha para a ambulância, deixem a pessoa entrar sozinha. Se a pessoa disser que, sei lá, que não quer que chamem ninguém e que quer estar sozinha no hospital, é a autonomia dela. Portanto, não vamos achar que, porque tem uma deficiência e temos que chamar alguém. Não, têm que chamar alguém como chamariam se não tivesse deficiência, se for caso disso. Não é por a pessoa ter deficiência que se tem que chamar. Portanto, a pessoa é adulta e é autónoma. E essa autonomia dela deve ser respeitada e não deve ser nunca posta em causa nem a sua autonomia nem a sua privacidade só porque ela é uma pessoa cega. E depois, dar o apoio adequado. E dar o apoio adequado é o quê? É dar o apoio adequado na medida em que a pessoa precisa dele. Se a pessoa não precisa que andem com ela ao colo para nada, não é isso que vai acontecer. Se a pessoa come pela sua própria mão e não precisa que ninguém lhe dê comida à boca, não vem ninguém dar comida à boca, nem vesti-la, nem despila, porque se ela conseguir fazer isso, ela faz, como qualquer outra pessoa. Obrigada pela vossa atenção. Espero que tenha sido esclarecedor e que tenham tido aqui um conhecimento maior sobre esta questão
das pessoas com deficiência visual. Eu estou a tentar descompartilhar, parar de partilhar, ok? E se quiserem fazer alguma questão, estejam à vontade para isso. Patrícia, muito obrigado pela exposição. Da minha parte, acho que foi profundamente clara e muito objetiva e, acima de tudo, trouxe-nos ferramentas que eu acho que vão ser muito importantes naquilo que é a melhoria da prestação dos cuidados a pessoas com deficiência visual. Deixa-me dizer-te que durante toda a palestra tivemos sempre mais de 400 pessoas, quase 500 pessoas permanentemente. A sério? Sério, foi muito bom. Além disso, só para conhecimento dos registros, a maior parte de facto são profissionais de saúde, portanto vão seguramente aplicar isto e é uma mais-valia, mas dizer também que o nosso cão guia teve muito sucesso, portanto houve imensas reações positivas durante toda a apresentação, mas especialmente no momento do cão guia, que era corações por todo lado. Não sei se o cão guia tem nome, Patrícia, é toda... mas olha, deixa-me dizer não, que muito... aquele não é meu, aquele é... Teve um sucesso enorme. Aquele é uma fotografia de um cão que me acompanha nas formações já há muito tempo. Os cá de casa, o que foi atropelado era Nobel, que era o cão guia anterior do meu namorado. Foram atropelados os dois no meio de Lisboa, como devem calcular, não é difícil, dada a acessibilidade das nossas ruas. Estou a ser irónica. Depois, entretanto, o Nobel já não está cá. Está no céu dos cães. Depois temos o Linux, que é o segundo cão-guia dele, e eu tenho a Scout, que neste momento é um cão-guia reformado, está connosco em casa, já tem quase 14 anos, passou-se a ter de trabalhar, mas trabalhou comigo quase 10, portanto, como devem calcular, ela andou em muitos contextos de saúde, hospitais, centros de saúde, o que seja, sempre andou a fazer o seu trabalho. Perfeito. Patrícia, houve muitas reações também escritas no nosso chat. Há algumas perguntas que eu vou fazer. Obviamente, quem quiser fazer perguntas, não vale a pena levantar a mão, porque de facto terá sempre que ser através do chat. Ok? Coloquem-nas no chat, que nós vamos abrir agora este espaço para algumas perguntas e respostas por parte da Patrícia. Patrícia, dizer-te que houve muitas reações positivas a todos os comentários que foram sendo feitos. Inclusive, por exemplo, aqui a Bruna Ramos diz que é voluntária na ACAP e que, de facto, um dos desafios que tem é a promoção da inclusão através desta normalização, que não haver esta permanente diminuição, vamos dizer assim, como falaste há pouco, Patrícia. Depois, mais à frente, temos aqui uma questão pertinente que é, eu vou ler, em emergências onde há uma componente psicológica, como ansiedade intensa ou pânico, existem adaptações especiais na abordagem de pessoas cegas, considerando que a falta de visão pode aumentar a sensação de desorientação. Portanto, por isso é que o importante por isso é que o importante é muito comunicar, porque como nós não vemos, a nossa referência passa a ser a informação que o outro nos está a dar e, portanto, nós conseguimos estabelecer com a pessoa que chega uma relação de confiança e da vontade e de comunicação efetiva, vai diminuir essas questões do pânico e da ansiedade que estão a falar. Agora, se eu sinto que se está a passar, não sei, a situação já é de pânico ou desorientação, como estão a referir. Se eu sinto que à minha volta se está a passar uma série de coisas, com pessoas a correr para todo lado, barulhos de rádios e não sei quê, e tudo uma grande azáfama, que eu não estou minimamente a perceber o que é que está a acontecer e etc., isso só vai contribuir ainda mais para esse pânico e para essa desorientação que estão a falar. Portanto, esta questão do estabelecimento da relação de confiança e de comunicação é fundamental. Muito bem. Quase nesta linha, a pergunta que a Rafael faz é: pessoas que têm cães-guias devido a distúrbios psicológicos também podem ser acompanhadas com os cães? Isto é, as pessoas que têm cães-guia, desculpe, João Pedro, as pessoas que têm cães-guia nunca têm cães-guia por distúrbios psicológicos. As pessoas que têm cães-guia porque não veem. Em Portugal, a nossa legislação não prevê, e por isso é que eu vos dizia para irem ler o decreto-lei, se tiverem curiosidade, a 74 de 2007. A nossa legislação não prevê aquilo que noutros países se chamam os cães de assistência por suporte emocional. Não sei se um dia irá prever, nós cá não temos, por exemplo, na América eles têm muito isso. Nós em Portugal temos 3 categorias de cães de assistência. Os cães-guia para pessoas cegas, que os têm por serem cegas, depois se para além disso têm distúrbios psicológicos, isso já é outra questão, mas elas têm-nos porque são cegas.
Os cães de serviço para pessoas com deficiência motora, que são aqueles, por exemplo, que vocês já devem ter visto na televisão, para as pessoas em cadeira de rodas, vão buscar as coisas, ajudam a tirar as meias, os sapatos, chamam o elevador, tudo isso. E os cães de alerta para pessoas surdas, que são, por exemplo, aqueles que avisam se toca um alarme, se toca uma campainha, que são aquilo que as pessoas não podem ouvir. Portanto, nós temos essas 3 categorias de cães e são esses que são abrangidos pela nossa legislação. Tudo o resto não é qualificado enquanto cão de assistência e não é a mesma coisa. É um cão, na nossa legislação, é tratado como qualquer cão doméstico. Muito bem. Patrícia, vou ler alguns comentários. Entretanto, vou informar que vamos achar um link para um formulário de avaliação da ação, que eu agradeci que as pessoas pudessem depois responder através do chat. Entretanto, Patrícia, algumas reações. Como dicas simples fazem toda a diferença. Pequenos pormenores com grande significado. Obrigada por toda a informação fundamental. Muito obrigada. Parabéns, Patrícia. Excelente partilha. Muito obrigado pela informação. Muito obrigada por nos fazer refletir nos nossos comportamentos. Fenomenal. Obrigado pela partilha. Obrigado. Muito obrigada. Faz-nos refletir acerca de tudo. Uma nova ferramenta. Muito boa apresentação. Mais uma pergunta. Tenho curiosidade em saber se é comum haver nos hospitais documentos em braille. E esta já é uma abertura para o enfermeiro Artur Batuca a seguir. Mas, Patrícia, não, nunca há. E há um desafio para quem trabalha aqui em hospitais que eu gostava de vos deixar e que me esqueci de dizer durante a apresentação. Em Portugal, nós temos uma legislação que prevê que quando nós vamos ao supermercado, existe um acompanhamento, existe alguém, portanto está previsto na lei, alguém que faz o acompanhamento, que vai connosco, que faz as compras, etc. Eu não consigo entender, enquanto pessoa cega, tu fazes comentário enquanto pessoa cega, não consigo entender porque é que não existe o mesmo para os hospitais. Não me faz sentido que eu, cada vez que preciso de ir a uma consulta ou fazer um exame, tenha que levar uma terceira pessoa que vá fazer esse acompanhamento, muito bem. certo? Sim, Portanto, sim. era muito importante que os hospitais pudessem prever este mecanismo de acompanhamento sempre que chega uma pessoa que não vê, nem que seja qualquer coisa que eu tivesse que telefonar no dia anterior e dizer, olha, eu amanhã tenho uma consulta, ou tenho um exame, ou tenho qualquer coisa, e para conseguirem prever essa necessidade. Mas, de facto, vamos imaginar que eu estou grávida e que eu não quero que ninguém saiba. Ou que tenho, por exemplo, uma doença oncológica e que não quero partilhar isso com ninguém. Tenho direito à minha privacidade, certo? Se eu tenho que estar a pedir a alguém da minha confiança, alguém da minha família, um amigo, para ir comigo, eu já não tenho esse direito a essa privacidade. Esse Claro, direito está à condicionado. privacidade fica ultrapassado. Portanto, eu lanço aqui o desafio aos hospitais que criem este serviço de apoio, nem que seja feito por voluntários. Era muito importante só nós sabermos que eu posso apanhar um Uber, chegar à entrada do hospital, tenho lá uma pessoa à minha espera que vai fazer todo o circuito comigo que eu precisar e que a seguir me vem deixar à entrada para eu voltar a apanhar um Uber e vir-me embora. Era só isto. Muito bem. Mais alguns comentários. Muito obrigada pela partilha. Para além de ser bombeiro voluntário, sou ortopedista e, de facto, já colaborei com a CAP também. Muito bom, obrigado pelo esclarecimento. Aprendi imenso e será muito útil no meu dia-a-dia em São José. Quando falamos em conhecimento de causa em primeira pessoa, não há melhor formador. Parabéns, Patrícia, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, muito útil. Eu vou continuar aqui, até por mais à frente, dizendo aqui uma informação muito útil, alguns pontos completamente que eu desconhecia. E eu vou deixar aqui só mais uma pergunta e desta feita, se calhar já encaminhando para o enfermeiro Artur Batuca. Deixa-me só um bocadinho. Eu estou aqui, Patrícia, estava à procura, que já me escapou, mas era dos hospitais, exatamente. Era a valorizar, exatamente, era a reforçar a importância deste documento nas unidades hospitalares. Para terminar aqui, a Margarida também dizer muito esclarecedor e oportuno este webinar. Um grande agradecimento à Marta, que tem vindo a promover estas iniciativas da parte do INEM, exatamente, que trabalha para que saibam da parte do Instituto aquilo que é a inclusão, e é um trabalho que o Gabinete de Comunicação tem vindo a fazer exatamente também no sentido de melhorar os serviços prestados pelo Instituto. Patrícia, muito obrigado. Nós não temos aqui mais questões. Vou passar a palavra ao enfermeiro Artur Batuca, porque, de facto, há aqui algumas iniciativas que a Patrícia, algumas oportunidades de melhoria, inclusive, que a Patrícia falou, que provavelmente o INEM já está a desenvolver. Enfermeiro, bom dia. Bom dia. Consegue-me ouvir bem? Sim. Sim, senhor. Antes de mais, em nome da Comissão de Segurança do Utente, muito obrigado pelo convite. E começo por felicitar a Ana Patrícia Santos pela sua excelente apresentação.
e a ajuda que nos vai permitir proporcionar, otimizar a relação entre o nosso profissional que está no terreno e a pessoa com deficiência visual. Aliás, eu atrevo-me a dizer que a sua apresentação será um manual para os nossos profissionais no contacto com a pessoa com deficiência visual. A título de conclusão, importa referir aqui alguns aspectos. Além das anomalias congénitas, como a própria Ana Patrícia já referiu, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia indica 3 principais causas de cegueira em Portugal. São elas as deficiências macular, ligada à idade, o glaucoma e a retinopatia diabética. Assim, eu recordo aqui alguns aspectos que a Ana Patrícia aqui focou e que são importantes novamente ressalvar. Segundo a mesma entidade, regra geral, as pessoas com deficiência visual poderão ter alguma visão, mesmo que em termos clínicos sejam consideradas cegas. Algumas têm apenas, por exemplo, uma percepção de luz, mas podem tirar proveito dessa capacidade. E assim, por exemplo, localizar uma porta ou verificar se apagaram as luzes antes de abandonar o espaço. Outras pessoas eventualmente veem vultos. Outras bastante veem bem de noite, mas apresentam extremas dificuldades na luz do dia. Algumas conseguem, inclusivamente, circular autonomamente, mas não conseguem ler porque a parte da retina está danificada. Conforme aqui referido, e muito bem, a forma como o contacto com a pessoa com deficiência visual é realizado revela-se de extrema importância para a qualidade e segurança dos cuidados que iremos prestar, incluindo o próprio conforto da pessoa que cuidamos. E quando falamos em segurança dos cuidados, se me permitem, importa sublinhar, embora de uma forma reduzida, alguns aspectos que neste contacto com a pessoa com deficiência visual estão relacionados com as nossas áreas de intervenção dentro do INEM. São elas a identificação do doente, a comunicação e informação, a segurança na utilização de medicação e a prevenção de quedas e lesões. Relativamente à primeira, sobre a identificação segura do doente, consideramos importante a referência ao nome completo e data de nascimento do doente, juntamente com a confirmação de um documento de identificação com fotografia, se possível. Em contexto pré-hospitalar, esta identificação precoce vai facilitar a sua identificação a nível hospitalar e assim promover uma prestação de cuidados segura. Para além de, por exemplo, estou-me a recordar em situações de multivítimas, será da responsabilidade do operacional envolvido na prestação de cuidados de saúde confirmar que os presta à pessoa certa, de modo a mitigar o risco de erro e consequente dano para o doente. Concretamente, em relação à comunicação, a Ana disse tudo o que é importante em relação à comunicação. Recordo aqui que a adaptação da linguagem por parte do profissional do terreno é fundamental e quer também por parte do operador que se encontra na central. Sobretudo relacionada com a parte visual, recordo, como foi dito muito bem pela Ana Patrícia. Recordo também aqui uma pergunta que a Ana referiu. Qual a melhor forma de a ajudar? Esta pergunta deve ser muito utilizada junto de quem nós estamos a cuidar. Deve ser dada a possibilidade de acompanhamento por outra pessoa ou com guia, como foi muito bem dito, explicar de forma antecipada os cuidados que irão ser prestados e informar qual o hospital de destino. Relativamente à declaração de recusa de procedimento de transporte, que nós utilizamos nas nossas ambulâncias, posso-vos dizer que ela irá ser criada em Braille e que será utilizada depois futuramente nas nossas ambulâncias. No entanto, enquanto esta não existir, eu aqui acho que é importante frisar que o profissional deve ler a declaração atual, explicar ao doente sobre como proceder, incluindo se pode assinar, como muito bem também referido. É importante também lembrar que durante a transmissão dos cuidados, por exemplo, na chegada ao hospital,
haja a garantia de que a pessoa não fique sozinha, pelas circunstâncias e pela informação, pelas razões que também a Ana aqui muito bem referiu. Relativamente à segurança na utilização da medicação, devemos assegurar que a comunicação seja adequada neste âmbito, mais uma vez, adaptando a linguagem e os gestos às necessidades do doente, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito à toma e administração da medicação pelas várias vias diferentes. No que toca à prevenção de quedas e lesões, devemos garantir, mais uma vez, a comunicação ao doente, esta comunicação que seja feita de forma a prevenir quedas e lesões, como, por exemplo, como também foi referido pela Ana, pela Patrícia, o entrar e sair da ambulância. Eu recordo-me aqui a relação com os degraus, a altura dos degraus, dentro da própria ambulância, os vários obstáculos que eventualmente possam existir, o toque da mão, procurar que de facto o doente ponha a mão nos sítios onde irá ter contacto, o sentar, o deitar da maca, o sentar na cadeira de transporte, o sentar na cadeira de rodas, bem como ainda a sua mobilização. Transmitir ao doente todos os gestos, procedimentos necessários para a sua segurança, bem como eventuais sons ou ruídos estranhos. Devem ser explicados ao doente todos os equipamentos que são utilizados, incluindo os que são aplicados na sua imobilização durante o transporte. Eu penso que fiz aqui um retrato, embora muito resumido, e falando de alguns aspectos relativamente a cada uma das áreas que nós aqui abordamos. Não me vou alongar mais e agradeço a preciosa colaboração do Instituto Nacional para a Reabilitação, na pessoa da Ana Patrícia Santos, e agradecer também a todos os participantes pela sua presença neste webinar. E muito obrigado mais uma vez à equipa organizadora pelo excelente trabalho por permitir falarmos sobre uma temática tão importante para a qualidade dos cuidados e segurança dos nossos doentes. Muito obrigado. Obrigado, enfermeiro Artur, mais uma vez, também pelo trabalho que a Comissão de Segurança do Doente tem vindo a desenvolver no sentido de melhorarmos a prestação de cuidado a todos os nossos doentes. Patrícia, não sei se quererás acrescentar algo mais, mas estamos a encerrar. Não, só queria dizer que espero que realmente, a partir de hoje, quando virem ou quando entrarem em contacto com alguém com deficiência visual. Já agora deixem-me só dizer uma coisa: o enfermeiro quase podia ter dado esta sessão por mim, porque documentou-se muito bem. Mas de facto espero que esta sessão, quando vocês a partir de agora virem alguém com deficiência visual, pelo menos que já não vos seja uma realidade tão estranha, e fico muito feliz e vale a pena por todo o nosso trabalho. Obrigada pelo interesse. Obrigado, Patrícia. Estávamos a dizer exatamente que, de facto, a melhor forma que todos temos de agradecer o vosso trabalho, da Patrícia e da Comissão de Doentes, é, de facto, adotar esta estratégia e assumir o compromisso de melhorar aquilo que é a experiência e a forma como prestamos o serviço no contexto pré e intra-hospitalar, como é óbvio. Mais uma vez, lembro que fica disponível um chat para preenchimento e para a avaliação desta ação. Agradeço a todos mais uma vez a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.